sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, em Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo na noite de hoje, ao vivo também, o orador espírita Luiz Feijolo. Tudo bem, Luiz? Ana, tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês. Obrigada pela presença, por aceitar o convite. Vamos então à nossa prece inicial. Senhor, Deus de infinito amor e bondade, aqui reunidos em teu nome, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais um momento de reflexão online. Pedimos a vossa proteção para que essa luz, essas boas vibrações que já descem sobre nós nesse instante, possam permanecer aqui conosco, com todos que estiverem aqui online, ao vivo, e aqueles também que vão assistir depois, em vários horários, na reprise pelo nosso canal no YouTube do A Caminho da Luz. Que a paz do Cristo Jesus inunde nossos corações e mentes, que o amor de Maria nos envolva e que nós, Senhor, estejamos convosco, tanto quanto o Senhor já está em nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a nossa página de reflexão é a lição 26, né, do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola não cria limo, afirma o brocardo popular. Quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas e no momento próprio, após acurada meditação, toma o teu rumo definitivo. Luiz, fica à vontade para comentar. Na realidade, Ana, na hora que você leu a página, né, Joana de Ângeles falando de mudanças e mudanças constantes, né, que é para a gente evitar isso, que a gente tem, na realidade, que observar ao nosso redor, que existem coisas que nós precisamos realizar e aprender, e que o momento, né, que a gente está vivenciando, esse momento que a gente está passando, independente do local, independente do que seja, trabalho, moradia, cidade, casa, bairro, é interessante a gente olhar o que nós podemos fazer ao nosso redor, né, para ajudar os outros e para o nosso crescimento próprio. Quando a Joana fala de mudanças, esse último ano, né, com a pandemia do Covid, até a gente estava conversando outro dia que está chegando, acho que no 14º ou 15º mês da pandemia. Vamos parar para pensar um pouquinho no seguinte: o que mudou na vida de todo mundo que está aqui hoje com a gente, né, nesse período aí de 14, 15 meses? Alguma coisa mudou, com certeza. E dentro do que a gente pode observar, né, no A Caminho da Luz, nas equipes de trabalho, nos trabalhos que estão sendo realizados na casa, apesar da distância física, todos os trabalhos continuaram. E houveram grandes mudanças, né, sendo operadas até na forma da gente tratar as palestras. A gente não imaginava, há 15 meses atrás, estar numa quarta-feira, batendo esse papo, fazendo essa meditação em formato online. Né? Exato. Já mudou muito. E eu acho que são mudanças que vieram para ficar. Né? Mudanças que vieram para ficar. E, por exemplo, a Caminho da Luz, semana passada, essa semana, né? Foi a primeira palestra com Pedro, onde o orador estava em casa, e nós fizemos essa grande mudança, né, de colocar no telão do A Caminho da Luz o orador falando da casa dele e podendo interagir com a gente ali. Foi um processo muito interessante, eu estava lá, vi a reação das pessoas, assistiram a palestra com muito carinho, entenderam o momento que o orador passa, onde ele não está se deslocando até a casa,
Alguns não estão fazendo isso, né, por serem grupo de risco, por cuidado mesmo e amor com a família. Então, Exato. algumas mudanças aconteceram e estão acontecendo o tempo todo. E mudar é bom. Vindo do trabalho, eu estava pensando no que a gente ia conversar e estava pensando o seguinte: a gente acorda todo dia mudado. Alguma coisa já mudou no nosso organismo, alguma coisa já mudou no nosso corpo, dependendo daquilo que nós aprendemos no dia. No dia seguinte já existe uma mudança até de pensamento. Então, mudança acontece o tempo todo e a gente tem que estar, né, preparado para isso. E mudar é bom. Ela comenta na página que pedra, como que é a frase? Pedra que não rola, né? Pedra que Que rola não rola cria não limo. cria limo. Então, por exemplo, a pedra está É um ali no ditado leito do popular, rio. né? A pedra está no leito do rio. Se a correnteza é muito forte, ela se movimenta o tempo todo, ela não consegue criar o limo, ficar ali e captar o que está ao redor dela. E Kardec, se não me engano, na questão 167 do Livro dos Espíritos, ele comenta sobre sobre a reencarnação. E para que reencarnação? Qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos respondem que seria para expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, quando a gente encarna, quando a gente está aqui, né, no planeta Terra, num novo corpo, numa nova vivência, numa nova família, olha quantas mudanças, né? Quantas mudanças, quantas coisas aconteceram entre um momento em uma vida, o retorno ao corpo, né, material, as mudanças que tiveram que acontecer para a gente estar aqui aprendendo e aprendendo de uma maneira diferente. Então, quando Kardec fala que é expiação, porque a gente tem resgates realmente a cumprir. E quando ele fala que é melhoramento, olha que coisa fantástica. Para que eu possa me melhorar, eu tenho que mudar algo dentro de mim. Aí a gente recorda de Paulo, a gente recorda do Evangelho, da reforma íntima, do acabar, né, do livrar-se do homem velho e se transformar no homem novo. Tudo, o tempo todo, fala de mudança. Então, a mudança é algo positivo, a mudança é algo imperioso, né? E no momento que a gente está vivendo, é fantástico. Né? Mudar, a gente tem que mudar. E uma coisa interessante também com relação a isso que você falou, que você colocou um posicionamento que é realmente pertinente, que a mudança, a impermanência, né, é algo que faz parte da nossa evolução espiritual, da nossa evolução de um modo geral, tanto aqui encarnados quanto na erraticidade. Isso é positivo, embora muitas pessoas sejam avessas à mudança, as mudanças normalmente elas vêm para melhor, embora haja às vezes algum transtorno, porque isso é normal, né? Dentro da reforma íntima, por exemplo, você vai ter transtornos em relação à mudança. Por quê? Porque não é fácil mudar certos hábitos, né? Mas ela é importante para nós. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que assim, o enfoque da Joana é com relação às pessoas que têm um anseio de não parar em lugar algum. Né, quando ela fala, né, acalma os seus anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. E aqui ela ressalta a importância desse sentido, porque tem pessoas que acham que assim, não precisa criar raiz, né? Não tem necessidade. E assim, ninguém está à toa onde está. Né? Então, muitas das vezes, há necessidade de aceitar o momento. Inclusive, faz parte desse processo de resiliência, né, de autoconhecimento, para a nossa própria reforma íntima, essa calma, essa aceitação em relação a onde se está, qual é a situação que se encontra, e não se colocar na posição de igual quem fala assim, não para emprego nenhum. Quer dizer, que experiência a pessoa vai tirar se ela não para em lugar nenhum, não tem tempo para ela pegar informação de nada. Com relação à vida, muitas pessoas são assim, ela chama atenção com relação a isso. Quer dizer, cumpre a tarefa onde estejas. E no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. Quer dizer, primeiro a gente tem que cumprir a nossa tarefa onde a gente está.
né? Sim. A gente ter essa aceitação de que ninguém está no lugar errado, na hora errada, né? Sim. E até a frase, né? A frase, eu acho que uma das mais importantes ali no texto é que Deus te colocou no lugar certo. Então, Exato. Deus te colocou no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, com a família certa, na cidade certa, no estado certo e assim por diante. Então, a gente vendo aí com tristeza, né, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, e as pessoas passando por todas aquelas dificuldades. Junte-se a isso a pandemia. Gente, é o que a gente conversa. O Haiti. Sim, o Haiti agora, né? E você vê que é realmente tudo aquilo que a gente leu a respeito na doutrina espírita com relação a desencarnes coletivos, ao momento que o planeta está vivendo com relação à transição, que realmente, né, algumas coisas aconteceriam, algumas coisas nos chocariam enquanto cristãos, né, e que demonstraria e que a gente poderia demonstrar se realmente a gente aprendeu alguma coisa até então. Então, nós tivemos aí diversos momentos aí durante esse período. Vamos focar no Brasil, né? Vamos focar em Volta Redonda, na nossa cidade, na nossa casa espírita. Nesse período aí de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, nós tivemos diversas oportunidades de ajudar, né? E tivemos diversas oportunidades de mudar algo dentro da gente. Então, nós tivemos que nos isolar, nós tivemos que viver mais em família, nós tivemos que mudar hábitos, tudo mudança o tempo todo. Nós tivemos que mudar a forma de relacionamento com o outro e o tempo todo mudança. Então, eu estava conversando até outro dia com a Estela, a gente estava comentando sobre os livros que o Divaldo escreveu a respeito, né, do período de transição planetária, e a gente estava conversando, e eu queria até propor, né, para o pessoal, de repente, aí na hora que a gente estiver encerrando e estiverem mandando mensagens para você, se alguém pensou realmente, né, em determinado momento, que teria reencarnado, né, nesse período, e que não teria, digamos assim, né, noção no plano espiritual, que não teria, assim, como a gente sabe, né, que a reencarnação, em alguns casos, ela pode ser compulsória, mas eu acho que uma grande maioria sabia que ia vivenciar esse momento difícil. E o que a gente aprende sobre a prova, né? Que a prova mostra para a gente a nossa capacidade, aquilo que nós aprendemos na teoria, a prova vem para demonstrar para a gente poder mostrar e demonstrar aquilo que nós aprendemos. Então, a pandemia chega, tudo isso acontecendo, trazendo mudanças, trazendo assim reflexões interiores, a gente tendo que trabalhar de outras maneiras, de outras formas, tanta gente sofrendo, tanta gente passando por dificuldade, a gente se unindo para poder ajudar, a gente podendo, né, continuar trabalhando na casa, dentro do campo assistencial, recebendo convites para a gente poder falar online, levar uma palavra de apoio, de carinho, e tudo isso acontecendo e a gente ali podendo demonstrar aquilo que nós aprendemos. Então, a pandemia chega e a reflexão que nós fizemos aqui em casa é que nós somos abençoados por Deus por estar na Terra nesse momento, vivenciando esse momento. Porque o que nós aprendemos nesse período aí de 16 meses, de repente a gente não aprenderia numa encarnação inteira, né? Colocando assim de maneira superlativa. Foram 18 meses que, de repente, vão valer aí por 18 anos. Tudo que nós vimos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós pudemos, né, acompanhar nesse período, isso fez a gente mudar muito por dentro. Então, para alguns, né, que passaram aí pela perda de entes queridos, né, que vivenciaram, de repente, a doença perto, a doença presente na família. Isso fez a gente parar para refletir e algo muda, né? Joana de Ângeles falando, algo muda e a mudança é necessária. Temos que aprender com o que está acontecendo ao nosso redor. E, gente, mudar é bom. Né? Mudar é bom e já falei isso no começo, mas é realmente esse momento que a gente está vivenciando, a gente tem que levantar as mãos para Deus e agradecer por estar aqui, por poder estar aqui, né,
acompanhando tudo isso, aprendendo, e eu tenho certeza que na hora que a gente puder, né, conversar sobre isso no plano espiritual, que é a grande curiosidade nossa, né, de retornar ao plano espiritual, poder conviver com essas pessoas que estão aqui ao nosso redor e descobrir o que nos levou a estar aqui nesse momento. Vai ser uma conversa muito legal. E a gente poder trocar as experiências daquilo que nós aprendemos durante essa encarnação. E eu tenho certeza que, enquanto espíritos, a nossa lembrança desse momento que a gente está vivenciando aqui, ela vai ser uma lembrança de gratidão pelo aprendizado, por tudo que esse momento está mudando dentro da gente. Fala e a gente vê também que o próprio planeta, quando a gente fala de transição planetária, né, Luiz? Alguns países, né, vários, enfrentando essa questão da pandemia, né? E o Brasil de uma forma bem forte também, porque tem questões ideológicas, infelizmente, misturadas para complicar uma situação. Mas, enfim, você vê essa questão, você vê o Haiti com problemas sérios ligados a desencarnes coletivos em problemas mesmo, né, de geológicos, né, enfim, por conta de terremotos, né? Aí a gente vê o Afeganistão com uma situação também muito, né, complicada, triste, né? E ao mesmo tempo situações assim localizadas, né? Aparentemente distintas, mas ao mesmo tempo dentro de uma mesma família planetária que faz parte desse contexto, né, de mudanças, né, de desencarnes coletivos, quer dizer, no Brasil quase 600 mil mortes, né, nos Estados Unidos muito mais que isso, em outras partes do planeta também. Aí vem essa questão ligada a desencarnes coletivos por conta de desastres naturais, e vem outras questões ligadas por crises geopolíticas, né, e etc. E aí a gente vê que, como diz Joana, né, você falou no oposto, quer dizer, a mudança é necessária, essa impermanência, ela existe, sim, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, como a forma ela coloca assim, entender que cada um está onde necessita, mas que isso não quer dizer uma punição, porque Deus não pune ninguém, mas que a gente se solidarize, seja a gente que está nos países que tem a ver com a crise por conta da pandemia, que gerou uma crise socioeconômica, né? Seja os países que estão sofrendo com questões como lá o Haiti, seja lá o pessoal do Afeganistão, enfim, é momento da gente se solidarizar uns com os outros, né? E entender que cada um passando pela sua dificuldade, mas que ainda assim é possível pedir a Deus força, confiar no amparo, que Deus não desampara ninguém, e que faz parte de um processo de transição, né? Agora, Ana, nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas e alguns amigos, né, na hora que a gente conversa, e amigos espíritas, eles ficam recordando o tempo todo que dentro do que nós aprendemos na doutrina espírita existe uma explicação racional para tudo. Que Deus é Pai amoroso, como você disse, Ele não quer o sofrimento nem punição de nenhum filho. Ok. E que nós podemos aprender dentro, né, da doutrina espírita sobre tudo isso que está acontecendo. Sobre provas, sobre expiação, sobre desencarne coletivo, sobre todas essas revoluções que estão acontecendo no mundo, o período de transição planetária. Nós aprendemos e lemos isso o tempo todo. Só que a gente não pode esquecer que o primeiro ensinamento que a doutrina traz para a gente dentro do Evangelho, e que é importantíssimo, né? A gente vai lembrar aí, a primeira grande revelação de Deus à humanidade, Moisés. A segunda grande revelação, Jesus. E a terceira revelação, a doutrina espírita, o espiritismo, que tem esse caráter, né, de não ser pessoal, por ser doutrina, ela é ensinamento e por isso seria eterna, e é o consolador prometido pelo Cristo. Eu acho que dentro de tudo isso que a gente aprendeu na doutrina espírita, a gente tem que lembrar principalmente desse cunho, né, desse aspecto de que nós estamos aqui representando o Cristo e que nós estamos aqui como continuadores dele, como consoladores. Então, no momento em que grande parte da humanidade não detém esse conhecimento e estão em sofrimento,
nós somos instrumentos de trabalho de Cristo na Terra. Então, é importante a gente parar com essa parte de... desculpa, tá? Quem está me ouvindo, mas eu acho que é importante a gente parar um pouco com a parte da racionalização de tudo que está acontecendo, colocar um pouco mais do nosso coração e lembrar dessa figura de consolar, de amparar, de ajudar quem está em sofrimento. Não é chegar para aquele que está em sofrimento e falar para ele, você sabe o que é prova? Você sabe o que é expiação? Você sabe por que você está sofrendo? Não, o objetivo agora não é esse. O objetivo é dizer para ele o que você falou, que Deus é Pai, que não quer o sofrimento, e que nós estamos aqui ao lado dele para ser o ombro amigo, o abraço, né? O abraço no momento da dor, e que nós estamos aqui para diminuir aquele sofrimento e aquela dor. Esse é o aspecto principal daquele que hoje, detendo o conhecimento da doutrina espírita e está nesse mundo de transição e sofrimento, de levar essa palavra amiga, esse carinho. Eu falei do abraço, a gente não está podendo abraçar ainda, né? Mas é o consolo oral, né? Pela palavra, né? Pela vibração, pela prece. Pela vibração. O Caminho da Luz está aí divulgando o tempo todo, né? Que a gente continua trabalhando. Tem famílias necessitadas indo buscar a cesta básica. A gente está divulgando aí em todas as páginas que a gente está precisando de diversos itens para compor essa cesta. Para poder dar conta de ajudar. Exato. A Vanduíra tem uma frase muito interessante que ela diz, né? Nos ajude a ajudar. E eu lembro dela sempre que eu repito isso. É realmente isso. Ajuda a gente a ajudar. A secretaria está funcionando, a gente está ali, né, com uma equipe reduzida. Não estamos tendo reuniões presenciais, mas o tempo todo a Caminho da Luz não parou em momento algum, né? Algumas pessoas estavam falando o trabalho assistencial, o trabalho mediúnico está acontecendo. Então, as palestras, a gente está aí mantendo, né, Ana, desde março do ano passado. Você começou em abril com a quarta, e agora a gente está retornando gradativamente a presencial. Mas a casa está lá, fisicamente está lá, espiritualmente ativa, e a gente podendo ajudar. Então, para você que está assistindo a gente, que puder e quiser, né, ajudar o próximo, entrar nesse conceito do espírita, né, como continuador da doutrina do Cristo e como consolando e amparando os necessitados, vem com a gente. A gente está ali para ajudar, e a gente está ali para conversar, e a gente está ali para estudar junto e aprender junto e mudar junto, porque a gente tem que mudar alguma coisa. E fazer o bem faz bem. A gente, na verdade, ajuda e é muito ajudado, né? Essa é uma realidade. Seja, sobretudo na questão espiritual, né? Quanto mais você busca fazer, busca ajudar, mais a gente tem amparo para fazer, né? Essa questão das lives, você vê quantas lives acontecendo assim no meio espírita. Então, conforme você falou, o espiritismo é uma forma de trazer esse consolo, esse esclarecimento, né? Através da própria questão da vida após a morte, desse entendimento, sem querer impor nada, que a doutrina não tem esse cunho impositivo, esclarecedor e consolador. Se a pessoa quiser informações, vai estudar, vai aprender mais, mas é mais na questão mesmo do consolo, do entendimento que Deus não é punitivo, que Deus é amor, misericórdia, bondade, né, justiça, e que jamais vai desamparar quem quer que seja, apesar de parecer que o negócio está difícil, e muitas das vezes está, né? Ainda assim, tenha certeza de que não há ninguém que esteja desamparado, conforme disse o mestre, nenhuma ovelha de meu pai se perderá. Então, a princípio, pode parecer que está desgarrado para lá, para cá, mas não está. Jesus está no leme, as coisas estão acontecendo, tem toda uma programação em cima disso, tem o nosso livre-arbítrio que pode ajudar ou atrapalhar, que também é de nossa responsabilidade, mas também tem todo esse amparo que, se a gente entrar nessa sintonia da prece, né, da oração, da vibração positiva, de não ficar querendo tomar a opinião de cá ou de lá, mas sim buscar, né, ofertar uma palavra amiga, um consolo, saber que toda religião, conforme Joana fala, cada um está no seu lugar, no seu momento. Todas as religiões são necessárias, né?
Quando a gente fala do Consolador prometido, sim, né? A doutrina o é. Mas não tem esse caráter impositivo. O próprio Kardec fala, né? O Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, no sentido desse entendimento da imortalidade da alma, da misericórdia, da justiça divina, da necessidade da caridade, dessa familiaridade universal, da necessidade de se ajudar, né, dessa coisa mútua, humanidade, né, a gente chegar nesse processo, e é devagar, através da dor, muitas das vezes. Quem não se solidariza em ver um avião saindo com todo mundo querendo subir e pessoas morrendo por conta daquela situação? É triste, é chocante, mas ao mesmo tempo é momento de olhar e buscar vibrar, Senhor, ampara essas criaturas que estão indo, os que estão vindo, os que estão lá. Por quê? Porque não tem ninguém desamparado. E nossa responsabilidade, além de levar uma palavra de consolo, é essa vibração, é buscar levar essa vibração para todo mundo. Porque é uma forma de ajudar a espiritualidade, que ela, sim, em nenhum momento deixou de trabalhar mediunicamente, né? Nos ajudando, nos intuindo nessas lives que acontecem por todo o país. O mundo inteiro está mais próximo do espiritismo, se você pensar bem, porque isso não tem fronteira. Né? Se você tivesse para compartilhar aí, né, uma informação, nós temos aí dentro da nossa equipe o Iago ajudando a gente, né, com a parte das edições de vídeo, transformando também em áudio, né, para trabalhar como podcast. E ele tem mandado para mim de vez em quando, ele manda para mim como que está o acompanhamento das lives e do podcast no mundo, né? Porque ele tem como filtrar e ter um retorno disso. Então, tem muita gente assistindo a gente na Europa, tem muita gente ouvindo podcast nos Estados Unidos. Durante a Olimpíada, ele mandou para mim que 1% da nossa audiência estava no Japão, né? Então, a gente está conseguindo atingir com essa ferramenta. Aí, de novo, eu cito, Joana, né? A pedra que está sempre mudando não cria limo. Mas, ao mesmo tempo, na hora que a gente aceita a mudança e aceita o que está acontecendo ao nosso redor e cresce com a mudança, a gente cria formas de ajudar. E eu, na hora que a gente estava conversando aqui, eu lembrei de um caranguejo, né? Lembra do caranguejo ermitão? Ele, na realidade, ele se apropria, se não me engano é isso, ele se apropria de conchas de outros caranguejos, de outros animais marinhos, aonde ele procura fazer a casa dele, ele pega essa concha, preferencialmente uma concha maior do que a do corpo dele, para que ele possa crescer ali dentro, e ali dentro, né, até colocar ovos e tal, e gerar vida. Então, o caranguejo está sempre procurando uma maneira de mudar para melhor. E eu acho que esse seria o nosso objetivo. A gente tem que estar aí pronto para mudar para algo melhor, para sermos melhores. E o tempo todo, lembrando de Deus, lembrando do Cristo, lembrando do objetivo de estar aqui encarnado e buscar nessa mudança, né, a oportunidade de crescimento. De contribuir nessa obra enorme que está acontecendo aí, que a gente não tem noção da amplitude disso. Né? Daqui a alguns anos a gente vai ter, de repente, autores espirituais iguais a André Luiz, né? Onde ele citou o que aconteceu no plano espiritual durante a Segunda Guerra Mundial. Como que vai ser, daqui a alguns anos, nós lermos um livro sobre como foi o trabalho do plano espiritual durante a pandemia. Vai ser assim vai ser muito interessante acessar esse conhecimento, né? E tomara que a gente possa estar aqui encarnado lendo isso, né? Ou, quem sabe, do outro lado, ditando o livro. Nas próprias reuniões mediúnicas, quando puderem, né, começar a acontecer, também vai ter esse tipo de feedback espiritual. Sim. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas, enfim, a gente agradece, né? Porque Deus não desampara mesmo. A situação é um momento difícil para o planeta, cada um, Brasil nas suas dificuldades, Europa, Ásia, Estados Unidos, cada um, né? Não adianta nem querer dizer assim quem é mais rico, quem é mais pobre. As dificuldades, os conflitos, eles estão acontecendo globalmente, exatamente para que haja uma reflexão em cima de que não tem fulano melhor, todo mundo está dentro da mesma bolinha azul, né?
É. Tem uma música, eu recordei agora, né, do meu tempo de juventude, tem uma música espírita muito linda, eu não lembro se é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu não lembro o título da música, mas que dizia, né, que você reclama do seu país, mas já parou para pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada por Deus. Então, nesse momento, a gente lembrar desse Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, local abençoado por Deus, onde Cristo finca a bandeira, né, de um novo começo para a humanidade, e aonde a gente tem aí a oportunidade de sermos, né, os consoladores nesse momento de dificuldade, os consoladores prometidos pelo Cristo, para poder ajudar nesse período de transição e ajudar as pessoas que estão, né, passando por aflições. Eu acho que a mensagem da noite de hoje com relação à mudança, eu acho que a gente podia, né, dizer que é necessária a mudança, mas que é necessário, como a Joana disse, a nossa permanência durante um tempo para a gente poder aprender com o que está acontecendo ao nosso redor, transformar isso de forma positiva e dar continuidade ao aprendizado. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Essa página acho que dá a conversa aberta, Nossa, né? dá para conversar bastante. Dá, mas o tempo, né, não é tão grande assim, Sim. mas o suficiente para a gente, graças a Deus, trazer uma palavra de consolo, um esclarecimento, né, uma reflexão em cima disso. Estamos todos no mesmo barco de autoconhecimento, autotransformação, aprendizado constante, né? Com certeza. E é oportunidade de trabalho no bem, que a gente saiba reconhecê-las e aproveitá-las da melhor maneira que a gente possa fazer. Todas. Né? Verdade. Você faz a prece para a gente? Faço 30, olha, rapaz, 32 minutos. Passa rápido. Muito. Gente, se nós pudermos agora lembrar, né, a figura do Cristo, pensar em Deus, pensar neste momento nas pessoas que estão passando por dores, aflições e necessidades, que nós possamos, através da prece, levar, né, essas vibrações de carinho e de cura a todos. Senhor Jesus, bondoso e amigo querido e amigo, mestre de nossos corações, nós te pedimos, Senhor, neste momento, a tua paz, nós te pedimos, Senhor, neste momento, a tua bênção, para que nós possamos continuar firmes nessa caminhada e nesse aprendizado. Que possamos, Senhor, mudar, e que possamos mudar a cada dia para sermos melhores. Fica conosco, Senhor, e despeça-nos na tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Luiz, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por aceitar o convite. Foi ótimo bate-papo, é bem gostoso, né? A gente falar das reflexões de Joana. É rápido, bom, né? É bom, dura pouco, né? E agradeço também, a gente agradece a todas as pessoas que estiveram conosco aqui online, ao vivo, aqueles que vão assistir depois na reprise lá no canal do A Caminho da Luz no YouTube. E na próxima quarta estaremos aqui de novo com mais um convidado para a nossa reflexão online. Um abraço a todos, tudo de bom. Beijo, abraço, gente.